Fala pessoal, acabaram as quartas de final do Campeonato Catarinense e a zebra apareceu pela primeira vez nesse domingo, né? O jogo na ressacada entre Avaí e Camboriú. Avaí que havia vencido no Orlando Scarpelli, comando do Camboriú por 2-1 e perdeu na ressacada por 1-0 na decisão pelos pênaltis, foi eliminado. No outro jogo decisivo, a Chapecoense segurou o empate, 0-0 com o Criciúma. Também havia vencido fora de casa pelo mesmo placar que o Avaí, 2-1 lá no Heriberto Wilson. Com isso, a Chapecoense garantiu a vaga na semifinal para enfrentar o Brusque. Mas começar falando aí na ordem dos jogos, né? E aí o jogo do Avaí começou antes, e o Avaí que nessas quartas de final praticamente jogou aí o que 10, 15 minutos, né? Aquele início do jogo no Rolando Scarpelli, quando já abriu logo 2-0, e a partir dali o time parece que se acomodou bastante no jogo. Tanto lá no Scarpelli, nessa reta final do primeiro tempo, quanto no segundo, até tentou criar, né? Mas acabou tendo dificuldades, viu o Camboriú descontar no jogo em que o Avaí poderia ter aproveitado melhor as chances, ou até continuado no ritmo ali dos 10 minutos iniciais, quem sabe poderia ter aberto 3-0 ou até 4, e aí, mesmo com o Camboriú fazendo a vantagem do Avaí seria tranquila para esse jogo da volta. No jogo da volta, o mesmo cenário, o Avaí um pouco tranquilo e aí com uma dificuldade a mais, né? A gente lembra que o Garcês deixou o Avaí, foi para a Chapecoense, e querendo ou não, o Avaí tem um pouco desse problema, né? Passa por um momento delicado financeiro, dificilmente consegue segurar seus destaques. Aconteceu com o Thalisson, que acabou deixando o clube para jogar na Romênia, lá no Dinamo Bucareste, tá jogando no futebol da Europa, e agora o Garcês, que foi para a Chapecoense, além do Josmar, que também foi comprado pelo Flamengo para atuar pelo Sub-20. Então, o Avaí vive um momento delicado em que, quando tiver em destaque de um certo jogador e atrair o interesse de outro clube, dificilmente vai conseguir manter esse jogador no clube. Então, na parte do ataque, o Avaí até passa por um pouco esse momento de dificuldade. Colocou hoje o Wallace França, né, fazendo sua estreia como titular. O uruguaio Felipe Avenatti entrou no segundo tempo, mas dá para entender um pouquinho o Wallace França também. Até deu uma assistência ali para o gol que seria marcado pelo Luiz Henrique, depois foi anulado pelo impedimento do Wallace França. Mais uma jogada aí em que ele já gerou perigo, exigiu a defesa do goleiro do Camboriú, e no rebote o Luiz Henrique fez o gol que depois foi anulado. O Avenatti entrou, pouco produziu também, chegando agora, começando a pegar o treino com o Avaí, conhecendo o elenco, né? Então não iria ser nesse jogo que ele iria demonstrar todo o seu potencial. E aí depois o Camboriú consegue marcar o gol, né, ali num rebote do Otávio, um chute forte da entrada da área, mas ele acaba dando rebote, né? A defesa ali na pequena área para frente, tentar espalmar para o lado, né? Para tentar tirar para escanteio seria o correto ali. E aí acaba que fica nos pés do jogador do Camboriú, que abre o placar, e aí o Camboriú leva o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, o Jean Lucas e também o Avenatti perdem os pênaltis do Avaí, e aí o Camboriú faz seus 4, termina 4-2 para o Camboriú, e o Camboriú voltando à semifinal do Campeonato Catarinense depois de 4 temporadas. A gente lembra que em 2022 o Camboriú foi finalista, acabou perdendo a final para o Brusque naquela edição. Mas o Avaí, que tem bastante coisa para se levar para essa Série B, né? Eu acho que o elenco até entregou mais do que geral esperava antes do início do campeonato, tanto o torcedor quanto a imprensa esperava que o time demorasse um pouquinho mais a desempenhar, desempenhou já nesse tiro curto do campeonato, né? 6 rodadas de primeira fase, acaba tropeçando aí diante do Camboriú, que é um forte time, né? A gente lembra da boa primeira fase que fez, vendeu caro a derrota lá no Orlando Scarpelli e conseguiu então remontar na ressacada, e agora vai jogar a semifinal diante do Barra. Primeiro jogo com o mando do Camboriú, que deve ser no Orlando Scarpelli, e o jogo de volta na Arena do Barra. Então, o Avaí vai ter agora esse trabalho, o Cauã de Almeida tem agora que estudar como fazer com o ataque. Claro, vai ter tempo agora para treinar com o Avenatti e também o Wallace França. O Avaí, que mesmo eliminado, ainda joga a Taça Sesc, que vale uma vaga na Copa do Brasil, né? Jogos apenas de ida, né? Não tem ida e volta, apenas mata, para definir aí o campeão da Taça Sesc, ficando com uma vaga à Copa do Brasil 2027. E a Série B 2026 começa no dia 21 de março. O Avaí já sabe que recebe o Juventude na ressacada pela primeira rodada do Campeonato Nacional. Já o Camboriú volta muito bem à elite do futebol nacional, vai garantindo aí a vaga à Série D de 2027, voltando a garantir o calendário nacional, muito importante para o time, que vem sendo um grande destaque. Como a gente lembra, a maioria das pessoas colocando o Camboriú como time
na briga contra o rebaixamento e já está aí garantido na semifinal. Pode voltar à final do Campeonato Catarinense de 2026 para enfrentar, né, se passar pelo Barra, enfrenta ou Chapecoense ou Brusque. Chapecoense que segurou o 0-0 diante do Criciúma depois de vencer por 2-1 no Heriberto Wilson. A Chapecoense começa muito bem esse momento em que o técnico Gilmar Dalpozo ainda utiliza bastante o elenco, né? Tem que tomar cuidado nessa questão, porque se continuar repetindo muito o time titular, trocando uma peça ou outra, poucas peças, né? Pode daqui a pouco estourar jogador com lesão mais grave e perder por boa parte da temporada um jogador que é importante no atual sistema da Chapecoense, né? Claro que são jogos importantes. Chapecoense, claro que é o título catarinense, também quer se manter na Série A, então todo ponto conquistado no Brasileirão é importante, porém eu acho que ele poderia tentar rodar um pouquinho mais o elenco. A gente lembra que o Chapecoense tem bons jogadores no banco, como o caso do Jean Carlos, que entra muito bem, tem agora ali o Garcês na opção no ataque, o próprio Bolacier que chegou, então ele poderia girar um pouquinho mais o elenco, né, para não desgastar tantos jogadores e aí, quem sabe, a Chapecoense conseguir ficar com o elenco inteiro para os momentos decisivos dessa temporada de 2026, porque a gente sabe que a Série A vai ser muito complicada, apenas 2 rodadas de 38, são mais 36, daqui a pouco os times começam a entrar com foco apenas na Série A, quando encerrar os estaduais, aí começa a ficar mais difícil ainda, então acho que seria bom o Gilmar dar uma rodada um pouco no elenco, talvez dando uma priorizada um pouco no catarinense, mas sem deixar o brasileiro de lado, claro, sempre buscando o máximo de pontos, mas para que não haja o caso de daqui a pouco o DM estar com muitos jogadores importantes e a Chapecoense se complicar para essa temporada, que vai ser difícil essa briga contra o rebaixamento. A gente sabe que a Série A é cada vez mais difícil, mas a Chapecoense parece estar num caminho certo, né? Vamos ver, daqui a pouco talvez aí optem por uma troca de treinador, né? Pode ser que o ambiente com o Gilmar Dalpozo daqui a pouco mude um pouco, se não girar tanto o elenco, alguns jogadores se sentirem muito desgastados, mas isso, claro, é um papo para um próximo vídeo. Fato é que agora as semifinais estão definidas com Barra e Camboriú, primeiro jogo no Scarpelli, o segundo na Arena Barra, e também Chapecoense e Brusque com o primeiro jogo na Arena Condá e a volta no Augusto Bauer. Diz para mim aí quais são os favoritos nas suas opiniões nessas semifinais e qual deve ser a final do Campeonato Catarinense de 2026. A todos que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar sempre com os amigos aí para que o canal dos Adross continue crescendo aqui no YouTube. A todos os amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo para falar muito aqui dos times catarinenses.